Olha, Rony, hernia de disco é uma uma lesão do disco intervertebral. E eu queria mostrar aqui, né? A hernia de disco nada mais é do que uma lesão do disco intervertebral. Que é essa partezinha o disco de cartilagem. intervertebral é a cartilagem que fica entre as vértebras, Tá. os ossos da coluna, né? São os amortecedores? Os amortecedores. E nessa região daqui, né, do disco intervertebral, pode acontecer que as lesões, e essas lesões do disco intervertebral, elas podem causar conflitos entre o disco intervertebral e a raiz nervosa propriamente dita. Tá. Então você pode Raiz nervosa é essa parte amarelinha aí. Isso. A raiz nervosa é a que vai inervar lá os membros inferiores, no caso da coluna lombar, né? Então ele vai inervar lá os membros inferiores. Então pode haver uma inflamação da raiz nervosa. Aí, olha, a dor é insuportável com esses filmes. É horrível. Eu conheço a dor esse é filme. pavorosa, a ponto de, em alguns casos, ser necessário. Então, às vezes, quando o tratamento conservador não dá resultado, Não funciona. a cirurgia, né? As pessoas recorrem ao procedimento porque a dor é como você está comentando, a dor é insuportável. Quantos tipos de hernia de disco existem? Olha, existem diversos tipos a depender, digamos, da localização. As classificações dão conta, assim, existem as hérnias que se originam nessa região da coluna, que é o forame intervertebral, né? É o forame intervertebral aqui na vértebra. Existem aquelas hérnias de disco, que são as hérnias de disco que ocorrem, digamos, dentro do canal lombar, né, por onde passa a medula nervosa, e existem as hérnias de disco que se situam na parte externa, então, do disco intervertebral, que a gente chama esse tipo de extraforaminal. Cada uma dessas tem um nome específico, aí não convém a gente entrar no mérito dos tipos que existem, né? O fato é que, em muitos casos, na uma boa maioria dos casos, eu posso até afirmar, ele pode causar um conflito com a raiz nervosa e isso provocar a dor, né, que o paciente sente ao longo do trajeto que aquele nervo, vamos dizer assim, vai inervar. Bom, são três, né, as diferenças de hernia de disco, né? Ou não? Quais são? Em termos de localização? Localização tem a cervical. Sim. A localização da hérnia de disco cervical, os discos intervertebrais se estendem da coluna cervical até a coluna lombar. Aí tem a lombar que sai de baixo, todo mundo tem esse problema de dor. Uma boa parte das pessoas tem, que é o problema justamente da nossa postura bípede. Então, há o caso da hérnia cervical, a hérnia torácica, que talvez estatisticamente seja uma grande minoria dos casos, por volta de 1% das hérnias de disco são torácicas. A grande maioria é cervical e lombar, né? Na verdade, tem uma causa isso, né? Quais são as causas da hernia de disco? Muito se fala hoje no fator genético, né? Assim? Mas assim, o que eu acho é que muitas vezes as pessoas lidam com o fator genético de uma forma muito teórica, né? O que seria, né, na prática, o fator genético? Suponhamos lá que durante um tempo você herdou da sua mãe, ou o paciente herdou da mãe uma bacia de um tipo. Tá. E do pai, a coluna de um outro tipo. E vamos considerar que fossem, digamos, engrenagens que não se coadunam direito, não imbricam. Elas realmente não trabalham muito bem juntas. Então, nesse caso, o fator genético, entre aspas, seria... Eu não sabia disso. Muitas vezes eles acabam não se articulando direito. Então, o fator genético contribui para uma degeneração precoce. Porque, não se iluda, todos nós vamos sofrer degeneração ao longo da vida. Sem dúvida. As pessoas dizem, eu tenho hérnia de disco, mas assim, todos os seres humanos, ao longo da vida... Existe uma idade, por exemplo, a minha hernia de disco começou quando eu tinha 33 anos de idade. Sim. Uma lombar, na L4.
Sim. Isso, eu pergunto, tem idade para acontecer isso, não? Geralmente os indivíduos mais jovens são mais propensos a ter a hérnia de disco. Eu vou falar o nome de um outro palavrão aqui, mas o pessoal de uma idade mais para frente, eles vão ter mais o que a gente chama de estenose do canal lombar, que é um estreitamento dos orifícios por onde saem as raízes nervosas. Entendi. Então, isso talvez... Talvez a gente possa comentar isso um outro dia, mas já que o foco é a hérnia de disco, né? Então, nesse momento, então, os indivíduos mais jovens têm uma chance um pouco maior, mas ela pode acontecer, digamos, dos 18, 20 até os 60, 80 anos. Quer dizer, isso não é uma coisa que seria, vamos dizer assim, que haja uma cronologia correta para que isso aconteça. Não existe uma cronologia. O que existe também é que, com o passar dos anos, as hérnias vão ficando mais calcificadas. Então, nós chamamos isso de hérnia dura, porque junto com esse disco que está protruso, que está saindo, que está em conflito com a raiz, ou que de alguma forma está doente, o organismo é sábio, ele vai e deposita sais de cálcio ali. Então, ele acaba sendo calcificado em conjunto, uma tentativa de diminuir a movimentação do segmento e provocar menos dor. Agora, tratamento, sempre é o conservador, antes do extremo que é a cirurgia? Nem sempre o tratamento conservador é utilizado. Em casos extremos, a síndrome da caldequina, por exemplo, né, em que há perda da liberação esfinteriana, há um sinal neurológico exuberante, né? E que pode ensejar o tratamento cirúrgico de imediato. Mas, tirando essas situações em que ela ocorre de forma emergencial, nos casos, talvez, da síndrome da caldequina, você vai ter que a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar e muito do tratamento conservador.